A gente já falou de toda essa basezinha mais biológica e dos circuitos cerebrais. Vamos ver como é que a gente pode, entre aspas, modular isso daí em termos de tratamento farmacológico. As ações gerais, eu vou aqui elencar primeiro algumas ações que vão resultar no que a gente chama de ação antidepressiva. Então, algumas ações farmacológicas resultam em ações antidepressivas. É bom a gente separar, aí entra a diferença bem farmacológica mesmo, entre mecanismo de ação, ação farmacológica, ação terapêutica. O que é o mecanismo de ação? É como o fármaco faz. Como ele faz, o que ele faz. Qual é o mecanismo de ação dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina? É quase a leitura do nome dele. É a inibição do SERT, que é o recaptador de serotonina. Qual é a ação farmacológica dele? A ação farmacológica dele é a ação que vai resultar do aumento dos níveis de serotonina. Então eu não posso dizer que a ação farmacológica dele é antidepressão, ele é antidepressivo. Isso não é ação farmacológica, isso é ação terapêutica. A ação farmacológica dele é melhora do humor, entendeu? Melhora da fadiga, melhora do sono, isso é. Aí se ele for usado para insônia, por exemplo, ele é um sedativo. Se ele for usado para depressão, ele é um antidepressivo. E nem todo fármaco que melhora o humor é antidepressivo. Tá entendendo? Como puxando para a hipertensão. Nem todo fármaco que é vasodilatador baixa a pressão. Então, nem todo fármaco que melhora o humor é antidepressivo. Qual é o preceito básico? Ele tem que melhorar o humor e sustentar a melhora do humor. Manter o humor e tentar, dentro das possibilidades terapêuticas, tirar os outros sintomas específicos. Hipersônia ou insônia. Fadiga, entendeu? Ou irritabilidade. Então, isso também é importante. Então, vamos às ações gerais sobre as monoaminas. Eu tenho a fluoxetina como representante aqui dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, imipramina, que foi o primeiro antidepressivo tricíclico, venlafaxina, um heterocíclico, fenelzina, um imal. O que é que eu tenho aqui? Um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. O que eu vou falar aqui serve para todas as monoaminas, apesar de estar mostrando a serotonina. Eu tenho uma enzima metabolizadora das monoaminas, as monoaminas sendo secretadas, elas atuando no seu receptor pós-sináptico, elas sendo recaptadas. Então, o mecanismo foi jogada na fenda, volta, pode ser metabolizada ou pode voltar de novo. Então, as intervenções em termos de antidepressivos, nesse contexto de monoamina diretamente, ou eu posso inibir o recaptador, a recaptação, ou eu vou inibir a metabolização. Noradrenérgico e serotoninérgico. E serotoninérgico. O princípio é basicamente o mesmo. Mal. A diferença é a isoforma, que é o SERT, e aqui é o NAT. Aqui eu tenho receptor inibitório, que não está mostrando. Aqui eu também tenho, que é o alfa-2. Então, aqui, dependendo, eu posso ter este receptor como alvo. A mirtazapina é um antagonista dos receptores alfa-2. O que o alfa-2 faz? Freia a liberação de noradrenalina. Então, quando eu inibo o freio, eu desenfreio, eu desinibo. Então, eu antagonizar alfa-2, eu aumento a liberação de noradrenalina. Porque às vezes a gente pode achar assim, como é que eu uso um antagonista da serotonina para aumentar a serotonina? Como é que eu uso um antagonista alfa-2, que é adrenérgico, para aumentar a noradrenalina? Toda vida que você ver um antagonista aumentando os níveis, é porque ele está inibindo um autorreceptor inibitório. Como a gente vai ver. Aqui, quando eu usar o termo inibir o receptor, é no contexto de antagonista, entendeu? Mas, na verdade, inibir o receptor é o quê? No nosso contexto, bloquear, impedir dele ser ativado. A gente usa o termo inativar o receptor para os agonistas inversos, entendeu? Então, quando você ouvir o termo antagonizou, bloqueou ou inativou,
quer dizer que está se referindo a um antagonista. Ela faz várias outras coisas. Dentre um dos efeitos, que é comprovadamente antidepressivo, é o bloqueio do receptor alfa-2. Mas ela tem... Assim que o alfa-2 é bloqueado, os neurônios adrenérgicos, eles disparam mais, eles liberam mais noradrenalina. Porque o alfa-2 é inibitório, entendeu? Esse receptor ativado, ele inibe esse neurônio. Quando eu bloqueio ele, esse neurônio fica desinibido, logo ele libera mais noradrenalina. Ah, não, sim, a dose é extremamente importante aqui. Tanto que esses receptores aqui, eles são mais sensíveis. Então, em doses baixas, eu bloqueio esses pré-sinápticos. Mas a mirtazapina tem outros efeitos. Tem bloqueio D2 também. Tá? Ela pode ter ação antipsicótica, mas a ação antipsicótica dela não é pelo alfa-2. É porque se você parar para analisar, não tem fármaco antidepressivo em si. Tem fármacos com ações antidepressivas. Então, a gente pode separar os antipsicóticos. Mas tem antipsicótico que serve como antidepressivo. A quetiapina. Ela pode ser hipnótica, dependendo da dose. Ela pode ser antipsicótica e antidepressiva. Tudo depende da dose. Depende muito da dose. Porque ela tem um perfil de bloqueio de receptor, mas a cada nova ação que ela faz, isso está relacionado com outros receptores. Não é o mesmo receptor. É que a seletividade vai mudando. Ele freia a liberação de noradrenalina. Ele impede. Naturalmente. Por exemplo, se por algum motivo essa sinapse começar a disparar demais, é ele que vai dizer, calma, sinapse, dá um tempo aí ele inibe. Então, se esse neurônio começa a liberar muita noradrenalina, essa noradrenalina se liga aqui e ela inibe a si própria, entendeu? É um mecanismo de feedback negativo. Aí a mirtazapina utiliza-se deste mecanismo, né, tirando esta retroalimentação negativa. Então, o freio do neurônio, ele é tirado. E aumenta a liberação de nora. Eu estou falando de nora, mas se eu tivesse esse receptor alfa-2 no neurônio serotoninérgico, aumentava a liberação de serotonina também. É onde ele estiver. E ele... O alfa-2 o quê? Eu estou dizendo assim, ó, onde ele estiver e eu inibi-lo, eu vou estar aumentando a ação daquele neurônio. A ação dele, ele funcionando, ele sendo ativado, quem ativa ele é a adrenalina ou a noradrenalina. É o neurotransmissor dele. Exatamente. Essa molécula aqui é a nora. Ela mesma ativa o alfa-2. Quando ela faz isso, quando ela ativa o alfa-2, isso, ela diminui a liberação dela própria. É um feedback negativo. Então, quando eu inibo este receptor, este freio, eu faço com que mais noradrenalina seja jogada. Então, eu foco a ação da noradrenalina no receptor pós-sináptico, não no pré-sináptico. O pré-sináptico é inibitório. Geralmente, para a gente simplificar, os receptores pré-sinápticos, eles são inibitórios. Então, quando eu bloqueio um pré-sináptico, é sinônimo de aumentar a liberação na fenda. Quando eu bloqueio o pós-sináptico, não. Aí eu estou diminuindo a ação da monoamina, no caso. Posso passar? A gente vai aumentar os níveis de serotonina na fenda. Por exemplo, se eu libero 1 grama de serotonina, eu vou continuar liberando 1 grama. A diferença é que dessa 1 grama que eu liberava, em 10 segundos eu retirava 500 gramas. Então, desse 1 grama que eu liberei, eu não vou mais retirar 500 gramas. Eu vou retirar 100 gramas, 200, porque o bloqueio não é completo. Eu inibo uma população. Exatamente. E é essa a intenção. Eu aumentar a ação da serotonina sobre o neurônio pós-sináptico. Tá entendendo? Se eu aumentar a ação dela sobre o neurônio pré-sináptico, eu teria a diminuição do efeito. O efeito. Fazer com que ela fique mais tempo na fenda para compensar a disfunção no receptor, na via de transdução da monoamina que eu falei antes. A inibição do SERT, presta atenção aqui. A inibição do SERT, inibir o SERT, tá aqui o SERT, ó. É a bombinha que coloca a serotonina de volta no neurônio. Inibir o SERT, aí tem um textinho aqui, ó. Bloqueio do SERT leva um aumento naquilo que eu falei. Eu vou ter o quê com a inibição do SERT?
melhora da depressão. Então, uma possibilidade de alvo é a inibição do SERT. Eu melhoro a depressão quando eu inibo o SERT. Inibição do NAT. Então, inibir o NAT, geralmente, praticamente a mesma coisa. Aumentar o nível de monoamina que eu vou... Melhora da depressão. Eu coloquei até aqui, ó, liberação de fatores neurotróficos. Né? E melhora o processamento da informação nas sinapses circuitos cerebrais específicos. Duas alternativas eu tenho. NAT, ou NET, e o SERT. Uma outra, inibição da MAO. Quando eu inibo a MAO, quem é a MAO? A MAO é aquela enzima que metaboliza a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Então, quando eu inibo a MAO, eu inibo a metabolização, logo eu também vou aumentar o tempo de permanência, a ação das monoaminas. Então, eu vou ter também uma melhora da depressão. Então, ó, 3 mecanismos de ações levando a uma melhora da depressão. SERT, NAT e agora a MAO. Tem mais? Tem. Algumas que são mais discretas, mas tem leve ação antidepressiva. Quando eu inibo o receptor 5-HT2A, eu também tenho uma melhora da depressão e com o benefício, tanto o 5-HT2A quanto o 5-HT2C, quando eu inibo eles, eu melhoro a insônia. Então, um paciente que tem depressão e insônia, ele responde bem a fármacos que tenham esta capacidade de inibir o HT2A. A gente vai chegar lá, falando das... Aqui é pós-sináptico, sim. O bloqueio do 5-HT2C, mesma coisa, melhora a depressão. Já não melhora tanto a insônia. Porque o 5-HT2A não está envolvido no ciclo sono vigília. Não, mas assim, ó, a serotonina, ela tem vários receptores, 15 receptores. Alguns são bons no contexto que eu quero, outros nem tanto. Tá entendendo? Então, é bom eu melhorar a serotonina nos receptores que eu quero. Tá entendendo? Nos receptores que eu não quero, eu vou produzir efeitos colaterais. Então, quando eu inibo um seletivo, eu estou tirando um braço colateral da... Tá entendendo? Porque a serotonina, ela melhora o humor, né, no 5-HT2A. Entendeu? No 5-HT2C, dando um exemplo, nem estou pensando não, ela pode causar uma disfunção sexual. No 5-HT2B, ela pode causar uma leve ansiedade. Então, tem receptores de serotonina, quando ativados, que causam ansiedade. Quando você une uma ação, você inibiu o SERT, aí você aumentou a serotonina. Ela vai se ligar indiscriminadamente em qualquer receptor. Aí, quando você une isso com um bloqueio dos receptores que você não quer, você prioriza aquilo. Ah, eu quero só ansiedade e humor. Aí você minimiza a disfunção sexual, você minimiza os outros malefícios dos outros receptores. Enquanto ela não se difundir da fenda, porque metabolizada ela não vai ser. Enquanto ela não se difundir, ela vai ficar interagindo com o receptor. São eventos probabilísticos. Ó. Ela foi secretada, ela se liga com o receptor, produz efeito, ela se desliga. Aí, se ela continuar, em algum momento ela vai se ligar de novo e produzir mais efeito. Enquanto ela fica lá, ali a gente tem que se lembrar que ali é líquido, né? É cheio de líquido. Então, dependendo do fluxo, ó, os níveis de serotonina vão descendo, vão descendo, vão descendo. A concentração lá na fenda sináptica, ela é grande. Mas à medida que o SERT vai tirando, vai diminuindo, e à medida que ela vai se difundindo, ela vai diminuindo. Então, ela tem 2 mecanismos de diminuição. O antidepressivo, ele não impede que ela se difunda da fenda. Não tem como ele fazer isso. A gente não acabou de ver que o problema do depressivo não é a falta de serotonina. Ele tem serotonina. Só que ela não está agindo da maneira que era para agir. Ou seja, o neurônio pós-sináptico está respondendo pouco. É por isso que aumenta os níveis da serotonina. Entendeu? Se ele tivesse pouca serotonina, aí um SERT não teria efeito. Tá entendendo? Não tem como ter efeito. O SERT ter efeito. Pode. Tem indivíduos que têm mutação no SERT e eles não respondem aos inibidores seletivos da captação de serotonina. Tem.
né? Eles naturalmente já não respondem. Então, mas aí ele responde a uma mirtazapina, aí ele responde a uma bupropiona, a alguma outra, a uma amitriptilina. Entendeu? Você tem outras alternativas, é bom que tem. Os sintomas já mais ou menos prediz a quem ele vai responder. Mas também, mesmo assim, não dá. Entendeu? Porque até os sintomas eles podem enganar. Digamos assim. Só recapitulando. Bloqueio do NAT, bloqueio do CERT, bloqueio da MAL, bloqueio do 5-HT2A e bloqueio do 5-HT2C. Qualquer fármaco que tenha alguma dessas propriedades tem ação ou pode ter ação antidepressiva. É por isso que quando a gente for estudar lá os antipsicóticos, e a gente vê, vixe, esse antipsicótico aqui, ele tem ação antidepressiva? Tem. Por quê? Porque ele inibe o HT2C. Porque ele inibe o HT2A. Ele pode não ter, às vezes, a mesma eficácia que uma fluoxetina, que uma sertralina. Mas se for um paciente que tenha esquizofrenia e depressão, é uma alternativa legal. Porque ele já abrange os dois espectros de transtornos. CERT, NET ou NAT, MAL, 5-HT2A e 5-HT2C. E ainda incluiria o sigma, só que o sigma ainda está sigma 1, que é um receptor do retículo da plasmática. Não, o alfa 2 também. Realmente eu não botei aqui, eu falei no começo. Não direcioná-la, não. É possível você bloquear os que você não quer. Apenas. No mesmo medicamento. A gente vai ver que tem medicamento que ele inibe o CERT e ele inibe o 5-HT2A. Então ele não causa disfunção sexual. Entendeu? Como uma fluoxetina da vida pode causar, como uma paroxetina causa. Então, pessoal, era isso. E se você gostou das aulas aí, se inscreve no canal e deixa aquele like. Vamos aqui então às referências. Eu gosto muito para essa parte de doenças fisiopatológicas, né? Essa parte fisiopatológica para transtornos mentais, para neurobiologia em geral. Eu gosto muito desse livro aqui, Bases Biológicas dos Transtornos Psiquiátricos. O DSM, óbvio, também, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, o Dalgalo Rondo também, muito bom. Também tem esse, Neurobiologia dos Transtornos Mentais, Neuropsicologia dos Transtornos Mentais e o CID-10, né? Que traz dentro dele o DSM-5, por exemplo. E a biografia em termos de neurociência em geral, esse Neurociência da Mente e do Comportamento aqui, do Roberto Lente, também muito bom. Neurociências do Beer, também um livro excelente. A Bíblia da Neurociência, que é o Princípios de Neurociências do Kandel. Esse Neurociências Ilustradas também é bem didático, muito bom. E os 100 bilhões de neurônios do Lente também um livro muito foda. E esse Neuropsicologia, também um livro muito bom. Também tem outro aqui que eu não cheguei a colocar, mas também indico ele, que é o Neurociências do Purvis. Também é um livro muito bom. Professores de fisiologia são apenas células falando de células. Então, um merchanzinho aqui, ó. Se você quiser me acompanhar lá no Instagram, só colocar o professor Acleirton ou a Fisio Underline, que são as minhas redes sociais, que é o canal do YouTube, né? Aqui é o canal do Telegram, tem 2 canais, você pode entrar lá também, sempre coloco algum conteúdo, tô fazendo alguma coisa lá, aviso das lives também por lá. E aqui são os cursos online, ó. Você tem o curso de Fisiologia Endócrina, Hormônios e Metabolismo, Fisiologia da Nutrição e Exercício, Neuroanatomia Clínica, Neurociências, que é de Neurofisiologia de maneira geral, Psicofarmacologia também, Introdução à Farmacologia, Fisiofarmacologia, que mistura farmacologia e fisiologia, farmacologia autonômica aqui, ó, do sistema nervoso autônomo, do simpático, do parasimpático, fisiologia e patologia cardiovascular, farmacologia cardiovascular e imunologia, que são os cursos da Afísio. Aqui é essa plataforma, só colocar fisiocursos.maestras.com que você dá uma olhada lá nesses cursos que eu citei. E aqui são os e-mails para contato também, mas pode mandar um direct lá no Instagram, qualquer coisa. Vou deixar um comentário aqui no vídeo. É isso, meus queridos, e até a próxima.